Paz do Senhor, irmãos. Então, hoje nós vamos para a nossa aula 4, do Lidere 1. A liberdade da nova vida, a conclusão do passado. E antes de começar a aula, eu gostaria de fazer uma oração e pedir aos irmãos também que segurem a Bíblia, peguem a Bíblia para acompanhar aqui as passagens que às vezes já está aqui na apostila, se você estiver seguindo pela apostila, ou alguma outra citação que eu fizer que não esteja na apostila, vocês estiverem com a Bíblia em mãos para acompanhar. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, eu convido o Senhor para fazer parte deste momento, para falar conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, este momento, que o Senhor leve a palavra do Senhor de forma fiel ao coração dos Teus servos, que a palavra não venha só para trazer conhecimento, mas que nós venhamos querer viver, Senhor, porque é colocando em prática que a verdadeira transformação acontece em nossas vidas. Então, que o Senhor venha trazer o conhecimento ao Teu povo e que nós venhamos, Senhor, através do Teu Espírito, sermos transformados por Ti, pela Tua presença, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por este momento, por esta oportunidade, que o Senhor venha me usar e venha levar, Senhor, a Tua palavra ao coração do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, já foi falado, aqui, esse curso do Lidere 1, todas as aulas, elas são muito importantes. Eu amei fazer esse curso. Essa aula que é a conclusão do passado, a aula de hoje, eu me lembro que o pastor deu para mim, junto com a irmã Stephanie, e nós chegamos a chorar lembrando de alguma coisa, talvez o Espírito Santo que trouxe aquela emoção ali para nós, naquele momento, Deus trazendo ao nosso coração aquilo que precisava ser mudado, aquilo que precisava ser consertado para que nós pudéssemos seguir a nossa vida em crescimento com Jesus. E todas as aulas, como eu disse, são importantes, mas essa em especial, o pastor até falou ontem, no meu ponto de vista, é a mais importante. E aqui a introdução fala assim: faz parte do treinamento físico dos atletas de corrida e de futebol ter de correr ou forçar a corrida monitorados por um equipamento ligado ao técnico ou a um colega, colocado em suas costas. O objetivo é desenvolver a força física e de arranque para o momento em que, de fato, tiverem de correr. É uma cena curiosa de ser vista. O atleta se esforça, mas por estar preso não consegue avançar na medida do seu empenho. Algo semelhante pode se dar com um carro estacionado em uma rua muito inclinada. Algo comum em Belo Horizonte, por exemplo. Ao tentar arrancá-lo, há grandes chances de um motorista enfrentar dificuldades, pois os pneus do carro poderão patinar. No gelo também, O gelo é escorregadio, às vezes naqueles países que as ruas ficam todas geladas, o carro ele não consegue seguir em frente, ele patina, E assim, nessa situação, por mais que o condutor pise no acelerador, às vezes é até pior. No gelo, por exemplo, pisar no acelerador de o carro ir para a direção errada. O carro não sair do lugar. Você já vivenciou uma experiência assim ou outra semelhante? Na nova vida, algo semelhante pode acontecer. Esforçamo-nos para avançar, mas por estarmos presos, não conseguimos. O que pode nos prender? Se não conseguimos seguir em frente, é porque estamos presos a coisas que se encontram atrás. No nosso passado, época em que vivíamos afastados de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5,17: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Isso, entretanto, não é algo que acontece automática e instantaneamente.
após nos convertermos a Cristo, entramos em um processo de conversão. O que não está de acordo com a vontade de Deus é tratado e mudado em nossa vida. Assim, aqueles que se converteram a Cristo precisam olhar para o seu passado e concluí-lo. Então, irmãos, nós não conseguimos seguir em frente, nós não conseguimos passar por uma verdadeira transformação se nós não abandonarmos as antigas práticas pecaminosas. Se nós não estivermos dispostos a mudar, né? O pastor sempre dá o exemplo da música da Gabriela, que as pessoas falam, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, essa música não faz parte da vida do cristão. Nós precisamos estar dispostos a mudar, a ser transformados pela palavra, e isso temos que abandonar as antigas práticas, as práticas do pecado, né? Então, a palavra de Deus, à medida com que nós aprendemos, que nós lemos, ontem foi falado sobre as práticas da vida do cristão, jejum, leitura bíblica, oração. A partir do momento que Deus vai nos dando a informação, aquele que muito é dado, também muito será cobrado, né? A palavra diz. Então, quanto mais você tem informação acerca da transformação, acerca da palavra de Deus, nós precisamos nos adequar a ela, nós precisamos estar dispostos a nos transformar, a não continuar, porque se continuar no pecado, você não vai conseguir subir os degraus de crescimento em direção à salvação. Quais são as possíveis áreas do passado que uma pessoa hoje tem que concluir? Quais são as áreas do seu passado que você precisa concluir? Aqui tem um exemplo, né, na apostila de Zaqueu. Ele era cobrador de impostos, e naquela época os cobradores de impostos, eles eram vistos como pessoas desonestas, pessoas que passavam a perna nos outros, que cobravam mais do que era o certo, né? Só o fato de Zaqueu ter subido na árvore para ver Jesus, na posição que Zaqueu tinha na sociedade, só o fato dele subir na árvore já demonstrava uma ação de humilhação, né? E Jesus, ele viu isso. E Jesus se encontrou com ele, foi para a casa dele, e Zaqueu, ele foi um exemplo de uma pessoa que estava disposta a mudar. E ele disse que se ele roubou alguém, que ele ia devolver 4 vezes mais. Se ele defraudou alguém, ele estava disposto a devolver 4 vezes mais. Então, nós precisamos seguir como esse exemplo e muitos outros também na Bíblia, né? De abandono. Às vezes as pessoas, elas usam a própria palavra para justificar o seu pecado. Tem gente que fala, beber não é pecado, porque Jesus transformou água em vinho. Eu já ouvi assim também, Jesus andava com pecadores. Jesus não apedrejou a mulher adúltera. E são pessoas usando a própria palavra para justificar o seu pecado, irmãos. Mas quando Jesus ele trouxe ali a salvação para a mulher adúltera, a última palavra dele foi: vai, não peques mais. Se ela voltasse a pecar e fosse pega de novo, ela ia estar desfazendo o encontro que ela teve com Jesus. E assim nós também, a partir do momento que nós tivemos o encontro com Jesus, nós temos que estarmos dispostos a sofrer a transformação que a presença dele nos proporciona. Ele nos traz vida, né? Aquela mulher ia ser morta, apedrejada pelo pecado. O pecado nos leva à morte. Ela estava errada. Ela estava em pecado. E ela sabia que se ela fosse pega, ela poderia ser apedrejada e morta. Então, ela estava fazendo algo sabendo que ela poderia sofrer aquela consequência de morte. E nós também, nós sabemos, no momento que nós pecamos, que o pecado ele nos leva à morte espiritual, o pecado ele nos leva à morte eterna. Então, o encontro que nós temos com Jesus, ele tem que nos trazer transformação. E nós temos que abandonar o pecado. Tem muita gente que pensa que a vida cristã é uma prisão. E não.
A partir do momento que você vai conhecendo a Deus, você vai descobrir que quando você renuncia às coisas do mundo, aí sim é que você tem liberdade. Você tem a liberdade de não ser uma pessoa viciada em bebida, em drogas. Enquanto aquela pessoa que está lá achando que está em liberdade, ela sim está aprisionada. Ela está aprisionada ao pecado, né? E nós temos a verdadeira liberdade. Tem outro exemplo aqui na apostila sobre a conclusão do passado que está registrado em Atos capítulo 19, os versos 18 e 19. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e o trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. As pessoas que se converteram a Cristo na cidade de Éfeso confessaram publicamente os seus pecados e ajuntaram todos os seus objetos ligados a práticas pecaminosas e os entregaram para serem queimados. Decidiram com isso concluir o seu passado, para ficar livres de qualquer coisa que os impedissem de caminhar com Jesus em sua nova vida. Então, é um claro exemplo, né, de uma pessoa verdadeiramente convertida. Eu também falava que eu era, na verdade eu nem era católica, porque eu não era praticante, mas eu dizia, quando a pessoa perguntava qual era a minha religião, eu falava que eu era católica, por ter sido batizado quando criança na igreja católica, por ter feito a primeira comunhão, né? Meus pais, eles vinham de uma família católica e assim ia passando para os filhos. Então, eu falava que eu era católica e eu cheguei até a fazer um trabalho de imagens. Tinha uma irmã lá, uma freira, que ela fazia esse trabalho com as crianças. Ela tinha os moldes e o gesso, e a gente preparava ali o gesso e colocava nos moldes, pintava os santos lá, a Maria e tal. E eu tinha vários santinhos em casa que eu tinha feito esse trabalho. E quando eu descobri, antes mesmo até de ser convertida, até de ir para a igreja evangélica, eu descobri, né, através da leitura da Bíblia, que era pecado adorar imagens. Que as imagens, elas não tinham poder nenhum. Então eu imediatamente me desfiz daquilo sem problema nenhum, né? Então, a partir do momento que você tem a informação de que é pecado, você precisa abandonar. Então aqui, irmãos, nós temos algumas coisas que nós precisamos renunciar. A primeira delas é a renúncia a doutrinas, práticas e objetos ligados a outros deuses e crenças, que eu acabei de falar, né? Doutrinas e práticas e objetos dos deuses e crenças que você tinha antes de se converter a Cristo. São compatíveis com a sua nova fé? Se não é compatível com a sua nova fé, você precisa abandonar. Como já vimos, os convertidos de Éfeso ajuntaram os seus livros de feitiçaria e os queimaram em praça pública. Qual a razão disso? A fé em Jesus era incompatível com aqueles objetos e com os deuses e crenças que estavam por trás deles. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão ser por mim. João 14,6. Com isso, ele quis dizer que ele é o único meio no qual se refere à busca a Deus. Não há outro caminho além dele. Não há outra verdade além dele. Não há outra vida além dele. As pessoas só chegarão até Deus por meio dele. Assim, os convertidos a Cristo devem renunciar a todas as doutrinas, práticas e objetos ligados a outros deuses e crenças, pois essas coisas, não estando de acordo com a Bíblia Sagrada, são falsas e enganosas. Foi o que, de acordo com o apóstolo Paulo, fizeram os discípulos de Tessalônica, uma das principais cidades da Macedônia Antiga. Em 1 Tessalonicenses 1,9 diz: todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir a Deus vivo e verdadeiro. O homem, ele sempre procura um meio de adorar uma imagem. Como eu falei, uma imagem que a palavra fala que ela não tem poder de ouvir
ela não tem o poder de nada, né? O único Deus que tem todo o poder, o único e verdadeiro, é o nosso Deus. E nós só chegamos a Ele através de Jesus Cristo. E até a imagem de Jesus, ela, uma imagem que nós nem sabemos como que Jesus é de verdade, né? Uns pintam ele loiro, do olho azul, nós nem sabemos qual é a verdadeira imagem de Jesus. E nós não podemos nos ajoelhar a uma imagem feita de madeira ou de gesso, achando que aquilo ali vai trazer alguma transformação, né? Nós temos o livre acesso a falar com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. E o Espírito Santo, que Ele nos deixou, o nosso guia, o nosso amigo, né? Ele já está sempre conosco para nos auxiliar, para iluminar o nosso caminho, para nos ensinar, para nos ajudar. Então nós temos esse livre acesso de falar com Deus, não precisa ser através de uma imagem. Em Êxodo 24, 5. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhem diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Então, mesmo a imagem de Jesus, ela não é aprovada pela Bíblia. Ele está no meio de nós por meio do seu Espírito Santo e não por meio de objetos, como eu já falei. Basta o Espírito Santo para que tenhamos a presença de Jesus conosco. Portanto, livrem-se de todas as imagens e objetos religiosos que você tenha, mesmo aparentemente relacionados a Jesus. Você não precisa deles para buscar a Deus. Então, a segunda coisa que nós precisamos fazer para seguir é o acerto de contas com pessoas e instituições ofendidas e ou prejudicadas. Então, você pode ter ofendido ou prejudicado alguma pessoa ou instituição do seu passado e nós precisamos resolver isso para seguir. Qual foi o pecado cometido por Zaqueu? Então, gente, a palavra não fala que Zaqueu, ele realmente roubou, né? A gente sabia que a prática dos cobradores de impostos daquela época, muitos eram desonestos. Mas, assim, não fala com toda certeza que Zaqueu, ele era um ladrão, né? Então, ele pode ter causado prejuízos para algumas pessoas. E o encontro dele com Jesus, ele dispôs-se a acertar as contas com cada uma delas, restituindo 4 vezes mais o que lhes havia tomado. Então, se você ofendeu ou prejudicou alguém durante a sua vida, há algo a ser concluído no seu passado. Para tanto, o que se tem de fazer é procurar essas pessoas e acertar as contas com elas. Se for uma ofensa, pedir perdão. Se for uma dívida, quitá-la ou renegociá-la. Se for um empréstimo, fazer a devolução. Enfim, concluir o que está em aberto para poder prosseguir em liberdade. Contudo, o inverso também é possível. Ao invés de você ser o ofensor, você pode ser o ofendido. Então, o que nós devemos fazer neste caso? A resposta é simples, mesmo que a prática nem tanto, né? O perdão. Jesus ensina sobre o perdão em uma de suas parábolas registradas em Mateus, capítulo 18. Pedro faz, né, uma pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? E aí Jesus responde: não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Jesus quis dizer com essa resposta, né, que nós precisamos perdoar todas as vezes que for necessário. E perdoar não significa que você tenha que ficar perto da pessoa, continuar convivendo com a pessoa, uma pessoa que te fez muito mal. Mas você precisa liberar o perdão para você conseguir seguir em frente. É como se você estivesse tirando um fardo, né, de suas costas. Se a palavra de Deus fala que nós devemos perdoar, independente do que seja, nós devemos perdoar. Eu perdoo, às vezes, eu que trabalho com o público, com pessoas, né, presto serviço, muitas vezes já sofri muito calote
E uma das orações que eu faço quando eu vejo, aqui a gente chama as pessoas caloteiras de pessoas trançadas, de uma pessoa enrolada. E aí, quando eu percebo que a cliente ela é assim, às vezes ela vai lá, faz um procedimento, sem combinar, que não vai pagar. No final do procedimento a pessoa fala, depois eu te pago. E aí demora, passa um tempo, ela volta, dá uma de esquecida, que, né, eu fiquei te devendo alguma coisa, faz de conta que esqueceu. Aí o que eu faço nesses casos? Eu perdoo a dívida e faço uma oração para o Senhor. Faço, Senhor, eu não quero mais atender essa cliente. Eu prefiro prestar o meu trabalho, gastar o meu tempo com as minhas clientes boas. Graças a Deus, Deus me deu muitas clientes boas, que eu não tenho, que eu até ofereço, falo, não, depois você me paga, porque eu sei que o dinheiro ali está praticamente guardado. E essas pessoas que eu sei que já são trançadas, eu oro a Deus e falo, Senhor, eu perdoo a dívida e peço ao Senhor que o Senhor leve ela para outra cabeleireira. E perdoar a dívida, a pessoa fica me devendo e vai embora, eu não quero mais atender ela, né? Então, assim, você perdoar não significa que você tem que sempre estar ali quebrando a cara com a pessoa. Eu não sou indelicada e falar para a pessoa, não vou te atender mais, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? No meu caso, eu sempre faço uma oração e tem dado certo, né? A vida do cristão também, como foi falado na última aula, à base de oração e leitura bíblica. A terceira regularização, o abandono de relacionamentos impróprios. Então, irmãos, no mundo hoje, o mundo está muito permissivo, né? Os casamentos, por exemplo, estão sendo vistos como uma instituição falida. E nós sabemos que Deus, Ele ama o casamento. Ele quem fez essa aliança, né? Então, nossa vida como cristãos, ela é completamente oposta ao que o mundo está oferecendo. Então, esses relacionamentos impróprios, vamos ver o que são eles. Talvez nenhuma área esteja sendo tão degradada hoje quanto os relacionamentos afetivos. É um assunto delicado de se tratar, por ser considerado do foro íntimo de cada pessoa. Contudo, Deus não é alguém que se limita a templos religiosos, reuniões de final de semana e temas espirituais. Ele está conosco em todo o tempo e em qualquer lugar. Quer ser o centro de nossas vidas e tem o que dizer sobre tudo o que se refere a nós, inclusive nossos relacionamentos. O grande projeto de Deus para os seres humanos quanto relacionamento afetivo se chama casamento. Para o mundo, pode ser uma instituição falida, mas para Deus é a base de uma sociedade bem constituída. Sobre o casamento, a Bíblia diz, em Gênesis 2, 21, 24. Então o Senhor fez com que o homem caísse no sono profundo, enquanto ele dormia. Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, essa é carne da minha carne e osso do meu osso, dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher. Os dois se tornam uma só pessoa. A Bíblia Sagrada, para a Bíblia Sagrada, o casamento se dá entre um homem e uma mulher, quando eles decidem deixar a provisão de seus pais e constituir uma nova família. Nessa ocasião, entende-se que devam fazer um voto público que manifeste à sociedade essa decisão e constitua uma aliança entre eles. Então, não é naquele momento que vai lá no civil, perante testemunhas, você faz uma aliança. E essa aliança ela não pode ser quebrada. O mundo ele fala assim, se você não está feliz, separa. E não é bem assim, né? Nós passamos por muitas tribulações para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Independente se a vontade de Deus está trazendo felicidade
ou não, nós devemos obedecer. Porque a nossa vida aqui é passageira. Então aqui a palavra mesmo fala que nós vamos passar por tribulações. E nós precisamos vencer o mundo assim como Jesus venceu. A partir do padrão bíblico, quais são os relacionamentos ou práticas que podem ser consideradas irregulares ou impróprias? Então vamos para a palavra? A Bíblia Sagrada registra em 1 Coríntios 6, do 9 a 11. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Senhor. Então, neste texto, há 3 palavras que apontam para relacionamentos ou práticas pecaminosas. A imoralidade, imoralidade sexual, adultério e homossexualidade. A imoralidade sexual é uma expressão que se refere a toda e qualquer prática sexual entre pessoas que não são casadas. Quando solteiros, é chamado especificamente de fornicação. Quando entre pessoas casadas e outras que não seu cônjuge, se chama adultério. Apesar de a lei brasileira contemplar a chamada união estável, ela não pode ser biblicamente considerada casamento. Sua origem não foi um voto público entre 2 pessoas que queriam constituir uma aliança entre si, mas simplesmente uma união para uma vida comum. Se as 2 pessoas nessa situação se entendem como casadas, por que não regularizar o relacionamento fazendo um voto público? Quanto à homossexualidade, apesar de a sociedade estar mudando a sua forma de pensar, de acordo com a Bíblia Sagrada, trata-se de um pecado contra Deus. Em Romanos, capítulo 1, versos 24 a 27, Paulo chama esse tipo de relacionamento de vergonhoso e antinatural. Nesse ponto, vale dizer o seguinte: todo tipo de preconceito, discriminação e violência contra uma pessoa, por qualquer que seja a razão, é reprovável e condenável. Entretanto, a Bíblia Sagrada, ao discordar e condenar o homossexualismo, não está sendo necessariamente preconceituosa e discriminatória. Uma coisa é rejeitar a prática, outra o praticante. Então, irmãos, os homossexuais eles estão lutando, por uma legalização dessa união. E se a gente for legalizar, eles falam que eles são a minoria, que eles são vítimas da sociedade, eles já nasceram assim. Então, se a gente for legalizar vamos partir por essa linha de raciocínio. Se a gente for legalizar o homossexualismo, então a minoria também, como os pedófilos, eles também poderiam lutar querendo uma legalização desse crime. Não é ser preconceituoso, é você falar. Uma coisa é eu xingar, eu tratar com desprezo, eu tratar com humilhação a pessoa. E outra coisa é eu simplesmente falar o que a Bíblia está dizendo, eu mostrar o que a Bíblia está dizendo. E a gente não deixa de amar o pecador. Ao contrário, a gente mostrando o pecado dele, querendo uma transformação, é um ato de amor. É um ato de querer salvação para aquela pessoa. E muita gente não entende isso, taxa o crente como preconceituoso, quando na verdade não é isso, é completamente ao contrário. É uma forma de amor, querer trazer transformação para a vida daquela pessoa, trazer salvação. Então, se existe alguém que está preso ao seu pecado, ele precisa, independente de qual seja, lutar contra isso, Todos nós, eu acredito que tem alguma coisinha que
que nos prende, que é mais difícil de deixar. Mas eu creio que a dificuldade, tanto para um homossexual, quanto para uma pessoa que mente, quanto para uma pessoa que assiste pornografia, eu acredito que a dificuldade de deixar esse pecado é a mesma. Eu não creio que Deus dá um fardo que você não consegue, né, carregar. Deus vai dar alguma coisa que você não consegue ser liberto. Deus, ele tem poder para libertar a gente de qualquer que seja a prisão do pecado que possa estar nos acometendo, nos aprisionando. A quarta coisa que nós devemos abandonar é os vícios e práticas impróprias. A palavra vício por si só já se qualifica, né, que não é algo bom. É o contrário de virtude. Vício é um hábito que escraviza e destrói a vida de uma pessoa. Os mais comuns em nossa sociedade são os relacionados às chamadas drogas ilegais, bebidas alcoólicas e cigarros. E as drogas ilegais, eu falei drogas ilegais, drogas legais, bebidas alcoólicas e cigarro. E as drogas ilegais, maconha, cocaína, crack, etc. Além desses, há também um vício em jogos, comida, sexo, etc. O que a Bíblia tem a dizer sobre os vícios? Em Gálatas, capítulo 5, dos versos 19 a 23, está escrito: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, uma das coisas que o Espírito de Deus produz em nós, né, além de nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, que já foi falado em outras aulas, ele também nos dá o domínio próprio. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a ter domínio próprio. Ele nos leva ao arrependimento, né? Ele nos mostra o que está errado, traz ali aquele sentimento de que naquilo que a gente está fazendo não está certo. Então, com isso, nós conseguimos, sim, vencer esses vícios, só através de Deus. Quem não está buscando a Deus é muito mais difícil, irmãos. Se você não buscar a Deus, não buscar força no Senhor, não buscar a presença do Espírito Santo, dificilmente você vai conseguir se livrar de um vício e de um pecado que gera até abstinência quando a pessoa sai, né? O corpo, quando a pessoa está viciada numa droga, numa bebida, né? Seja qual for, acostumada a usar todos os dias, um dia que a pessoa para, ela já sofre uma abstinência, ela já sente dor de cabeça. Então, só o poder sobrenatural de Deus para livrar uma pessoa dessa prisão. E para entendermos o que a Bíblia Sagrada diz sobre os vícios, vamos pensar dois contrapontos deste texto: bebedeiras e domínio próprio. As bebedeiras se dão quando as pessoas se entregam ao álcool, bebendo em grande quantidade e perdendo o controle sobre si mesmos. O oposto disso é o domínio próprio, que é manifesto quando alguém, pelo Espírito Santo, mantém um controle de suas vontades e atitudes. Nas bebedeiras, as pessoas são escravas do álcool. No domínio próprio, estão livres e no controle da situação. O desejo de Deus é que os seus filhos não estejam escravizados a nada, mas livres para servi-lo. Em outro texto, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à destruição, mas encham-se do Espírito de Deus. Efésios 5:18. A embriaguez se dá quando uma pessoa bebe álcool a ponto de perder o controle de si mesma.
Quando é assim, muitas atitudes inconscientes e trágicas podem ser formadas, causando grande destruição. Paulo sugere que, em vez de fazer isso, devemos nos encher do Espírito Santo ao ponto de perder para ele o controle de nossa vida. O resultado disso é maravilhoso. Se você tem algum vício, entregue-o a Deus. Peça a Ele para libertá-lo. Disponha-se também a abandonar esse vício. A Bíblia diz em Gálatas 5, capítulo 5, verso 1 e 2, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Então, irmãos, a partir do momento que a gente fica livre, que você conhece a palavra de Deus, é uma grande tolice voltar, né, para o pecado. Aí, eu achei bem interessante uma palavra que está em 2 Pedro. Segunda Epístola de Pedro, o capítulo 2. Eu aconselho os irmãos a lerem todo esse capítulo 2. Ele traz muitas coisas importantes, palavra muito forte para nós, mas o que eu quero destacar aqui é os versículos 20 ao 22. Ele diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, né, se deixam cair de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como eles, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, né? Certo ditado: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eu acho essa palavra muito forte. A partir do momento que você tem a libertação ali de um vício, você voltar atrás, aqui a palavra diz que é pior do que aquele que não conhecia, porque se você não conhece, que não sabe que você está pecando, talvez você não tenha nem tanta culpa, né? Disso. Agora, a partir do momento que você sabe que é pecado, você chegou a um certo nível de liberdade, libertação, e aí você cai novamente, esse estado é pior do que o primeiro. É como um cão que voltou ao seu próprio vômito. E só Jesus pode nos libertar. Só em Jesus, e não apartando do caminho, nós vamos conseguir essa libertação de todo o vício e de todo o pecado. Amém? O Senhor já nos libertou da condenação do pecado e deseja nos libertar dia após dia do seu domínio sobre nós. E uma pergunta no final. Após a ministração dessa aula, o que você precisa concluir em seu passado para prosseguir em liberdade com Jesus? Disponha-se a fazer isso agora mesmo. Amém? Então, irmãos, vamos orar para concluir essa aula. É uma aula muito edificante. Nós precisamos concluir o nosso passado. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós precisamos pedir perdão para aqueles que nós machucamos. Nós precisamos pagar as nossas dívidas. Nós precisamos levar uma boa fama, porque um cristão de má fama, ele leva muito mais pessoas para o inferno do que um cristão com boa fama leva pessoas para o céu. Então, nós sabemos dessa realidade, do quão difícil é ver um cristão de bom testemunho, né? Inclusive, cristão tem má fama, muitos cristãos têm má fama de ser caloteiros, os pastores mesmo estão aí no índice de pessoas mais caloteiras, junto com políticos, né? E nós precisamos recorrer a Deus, a palavra, porque
só através dele, do poder dele, que nós somos libertados. Nós sabemos que não é por obra, nós sabemos que não é por nós, é só pelo poder do Espírito Santo, só pelo poder em Jesus Cristo. Que nós possamos estar sempre buscando orientação, iluminação do Senhor e buscando esse crescimento nele, porque nós sabemos que não é fácil, né? Então vamos orar para concluir. Senhor Deus, obrigada por este momento, que eu possa, Senhor, crescer em Ti cada dia mais, que a Tua palavra possa entrar no meu coração, assim também como eu desejo que entre no coração dos meus irmãos, que o Teu Espírito Santo possa nos trazer um pensamento, Senhor, de união de uma igreja que realmente está querendo viver a transformação do Senhor. Nós sejamos cristãos de verdade, não só de aparência. Que essa palavra que foi ensinada, que está sendo ensinada a cada culto, nós possamos de verdade ter a disposição de viver ela, de nos deixar ser transformados por ela, independente da acusação do inimigo. Se o inimigo nos acusar, Senhor, é porque é o Espírito Santo nos mostrando aquilo que nós devemos mudar. Nos ajude, Senhor, a não voltar para onde o Senhor nos tirou. Eu sou grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Antes eu era uma pessoa completamente diferente de hoje, e graças ao Teu poder e ao Teu Espírito Santo que eu percebo a transformação e a mudança que ocorreu já em minha vida. Que o Senhor possa estar transformando também a vida dos meus irmãos, a vida de cada pessoa que assistir essa live, possa ser impactada, transformada pela palavra, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, meu Deus, continue a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Com a Tua graça e misericórdia, Senhor, eu Te agradeço e peço que o Senhor continue sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você já se perguntou qual o seu papel aqui na Terra? Qual foi o objetivo de Deus em ter te criado? Muitas pessoas ainda não sabem o porquê e nem para que foram criadas. Mas a Bíblia nos diz no Salmo 139, versículo 16: Os teus olhos me viram quando ainda eu era informe, e no teu livro essas coisas foram escritas. Convidamos você a experimentar nos próximos 40 dias um momento sobrenatural, na qual transformará a sua visão acerca do porquê estamos aqui. Sempre que Deus quis preparar alguém para viver os seus propósitos, Ele usou 40 dias. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada por 40 dias no Monte Sinai. Os espias passaram 40 dias na terra prometida. Davi foi transformado pelo desafio do gigante proferido por 40 dias. Jesus foi fortalecido por 40 dias de jejum no deserto. Os discípulos foram abençoados, transformados por 40 dias ao lado de Jesus após a sua ressurreição. Então, não perca tempo. De 1º de março a 9 de abril, viveremos os 40 dias de propósito, jejum, oração, avivamento total. Deus está te chamando e por isso não perca tempo. Na Igreja Presbiteriana Renovada de Almenara, você é o nosso convidado especial. Vamos lá?